Boa noite, Meire Santos. Olha, hoje eu tô aqui de molho, né? Cheguei de viagem ontem à noite de Brasília e o comitê interno que nós temos no Grupo SIC, que trata do enfrentamento dessa doença lá dentro das nossas dependências, determinou que eu ficasse em casa hoje, quem sabe amanhã, enfim, estou sob severa observação. Mas o que eu gostaria de conversar com os nossos telespectadores agora, primeiramente para agradecer essa extraordinária audiência que vocês nos dão. Segundo, para dizer que a informação de ontem, que pese ter sido dada pela nossa gloriosa Meire Santos, competente e super responsável jornalista, ela não teve a menor responsabilidade sobre a informação. Qualquer tipo de censura que possa ser feita, deve ser feita a mim. Eu sou o único responsável pela veiculação daquela informação. E eu já vou contar para vocês como é que a coisa se deu. Primeiramente, eu fui a Brasília. Fui convocado para uma reunião em Brasília, saí na segunda-feira, voltei ontem à noite e, evidentemente, acabei me expondo no aeroporto, me expondo em hotéis e assim por diante. É bom a gente enfatizar, e até mandei imagens de lá, no hotel em que eu estava, o Planalto Bittar, era 8h30 da manhã, só tinha eu no café da manhã, só tinha eu, ninguém, todo mundo procurando se afastar de Brasília, em que pese não ser uma das cidades que haja o maior potencial de agressividade do vírus, de espalhamento desse vírus, mas as pessoas estão evitando viagens, né? E evidentemente o próprio governo federal tomou uma série de medidas. Eu, para comprar o gel, eu entrei numa fila, também mostrei as imagens ontem, mandei para cá, acho que foram veiculadas. Eu fiquei numa fila de mais de 30 pessoas numa farmácia, né? Para chegar lá e conseguir comprar 4 tubos de gel, que era o máximo que eles vendiam. Mas enfim, tudo isso fez com que hoje eu estivesse um pouco mais recolhido. Não participei do programa de rádio ao vivo, lá no estúdio, mas participei daqui, onde fiz os comentários que eu vou fazer agora. Bem, o que acontece? Eu, pouco antes de viajar para Porto Velho, no meu retorno, eu recebi um telefonema de uma pessoa que merece de nós, e sempre mereceu de nós, toda a credibilidade, e vai continuar merecendo, evidentemente. Até porque, de dezenas e dezenas de informações que ele tem nos passado, ao longo dos anos, todas elas em benefício da sociedade, sempre a coisa se materializou e acabou acontecendo efetivamente, por isso ganhou a confiança do nosso jornalismo. E ele me passava uma informação: olha, o seguinte, recebi uma informação agora, que veio lá das hostes palacianas, fulano de tal, que ocupa tal função, e evidentemente que eu vou morrer, mas não vou dizer as fontes, é claro, mas me dando todas essas informações de que tinha um caso já confirmado do coronavírus aqui no estado e aqui em Porto Velho. Eu ouvi aquilo, ainda não cheguei a me movimentar no sentido de fazer virar notícia, porque eu precisava ter mais alguma confirmação, coisa que fiz entrando em contato com o Eduardo Copanax, o nosso diretor-geral de jornalismo. Por azar meu, vamos dizer assim, agora eu digo azar meu, 5 minutos depois de eu falar com o Copanax, eu recebo um novo telefonema de um médico, amigo nosso, por quem eu também tenho grande confiança, é uma fonte de informação que nós temos. Na verdade, ele me ligou para um outro assunto, mas no final disse: poxa, olha, é lamentável, Everton, nós temos um colega que teve o caso dele confirmado, colega médico, que contraiu o coronavírus. Bom, aí eu disse: pô, parei um pouquinho, já são 2 pessoas que me falam a mesma coisa, pessoas que não têm a menor ligação uma com a outra. Uma me fala que veio lá das hostes do palácio, informação, e a segunda me diz que a informação é de um colega de profissão, um médico também. Ora,
Aí a coisa mudou, separei um pouquinho. Nós temos a responsabilidade de levar essa informação. Até porque, se tem outros veículos de comunicação que têm destinado tanto espaço como nós, até acredito que sim. Mas mais do que nós, não. Vocês já viram hoje, o jornal já começou com o coronavírus. A informação que eu tive de ontem e de segunda-feira, e isso vem acontecendo há um mês, praticamente o nosso noticiário todo está em torno do coronavírus. Hoje eu assisti o Câmera Mais, com a Luana Najara e Renata Beccaria, foi só coronavírus, ou seja, é a responsabilidade que tem o Grupo SIC de trazer à discussão esse problema. O papo de redação, os programas de rádio todos, têm feito a mesma coisa. Tenho certeza que se me chega uma informação dizendo assim, olha, é o seguinte, Everton, não vai ter mais coronavírus, já foi debelado, acabou o problema. Isso certamente eu não noticiaria, porque seria uma grande responsabilidade nós desarmarmos a população nessa guerra contra o coronavírus. Então, o objetivo nosso, nesse compromisso que nós temos com a sociedade, com a coletividade, é alertar as pessoas do perigo desse vírus. Ora, eu podia ter ido hoje passar, eu até cheguei aí, mas correram comigo de lá da empresa. Disse, não, você vai embora, porque aqui você não fica. Quer dizer, é o comitê que nós temos que trabalha essa questão do coronavírus internamente dentro do Grupo SIC. Então ninguém está brincando com isso. Ninguém está brincando, pelo contrário. O que fiz eu? Quando eu recebi aquela informação de duas pessoas, disse, olha, parei um pouquinho. Liguei para o Copanax, olha, procura o secretário Fernando Máximo, mas se não conseguir a confirmação com ele, vamos fazer a notícia no tempo verbal do futuro do pretérito. Ou seja, e foi o que a Meire Santos fez. Poderia estar, quem sabe teria, poderá ser confirmado. Ou seja, nunca afirmando peremptoriamente. Ela chegou a dizer, isso ainda terá que ser confirmado pela Secretaria de Saúde. Se eu ouvir a gravação. Então, o tempo verbal foi esse, futuro do pretérito, que foi a minha orientação lá de Brasília. Coisa que foi feita pela Meire Santos com muita responsabilidade e com muito cuidado. Evidentemente que você não imagina como as pessoas do outro lado vão receber, não é? E hoje as pessoas estão muito sensíveis a tudo, e até acho que há justificativa para isso, porque não se brinca com um negócio desse. Agora, brincadeira pior seria se nós disséssemos que o vírus não oferece mais nenhum perigo. Pelo contrário, o nosso erro foi pelo excesso, e o excesso, numa hora dessas, não prejudica. O que prejudica é você se limitar a diminuir os problemas que pode advir daí. Então, foi isso exatamente o que aconteceu. A intenção nossa era acertar. A intenção minha era prestar um serviço como tantos e tantos outros que nós estamos prestando há tanto tempo. Alguém poderia dizer, ou alguém escreveu, mas por que não conversou com a assessoria de imprensa? Ora, parei um pouquinho, com todo o respeito que eu tenho aos assessores de imprensa, mas nós não fazemos um noticiário oficial, um noticiário chapa branca. O jornal que instiga, o jornal que protesta, o jornal que denuncia, como é o SIC News, não faz um jornalismo chapa branca, faz um jornalismo em que nós temos que ter a coragem de nos adiantar os fatos. Até porque aquilo que as autoridades oficiais, isso é no mundo inteiro, querem que seja divulgado, nem sempre é o que o povo precisa que seja divulgado. É só você ver a Lava Jato, por exemplo. Se dependesse das autoridades, o assunto Lava Jato, ou qualquer esses grandes escândalos do colarinho branco, jamais teriam vindo à tona. Vieram porque a imprensa teve a coragem de, através de suas fontes, trazer as informações para que a população ficasse sabendo. E tanto é que esse cidadão, esse médico que eu estou me referindo, ele está de quarentena, e mais do que isso, o filho dele está de quarentena, a nora dele está com o vírus lá em São Paulo, ela mora em São Paulo, contraiu o vírus, e o genro está com o vírus lá em Nova York. Então a notícia não foi tão absurda assim. E tomara Deus
que esse senhor que está em quarentena, juntamente com o seu filho, não tem o seu caso confirmado, evidentemente, porque isso é o que é a última coisa que nós podemos querer para quem quer que seja. Nós temos que nos livrar desse vírus e, se possível, aqui em Rondônia, sem nenhuma vítima disso. Agora, a informação acabou tendo corajosamente jogada ao ar por uma decisão minha, porque o que a gente quer é alertar as pessoas. E como eu disse, nós não precisamos de assessoria de imprensa para mandar release e nós publicarmos o que eles querem que seja publicado. Nós fazemos jornalismo absolutamente independente. Conversei hoje pela manhã com o Dr. Fernando Máximo, tivemos uma conversa muito agradável, ele foi muito gentil, foi muito educado, só que eu disse para ele, me desculpe, meu amigo, mas eu não concordo quando o senhor usou a palavra fake news, porque eu disse para ele, fake news não é isso que foi feito. O que nós podemos ter feito foi errar, e errar é humano. Eu, com 48 anos de jornalismo que eu tenho, eu acertei muito, mas errei algumas vezes. E esta foi uma vez que eu errei. Mas nem por isso eu vou admitir que alguém diga que nós fizemos fake news. Porque fake news é quando o jornalista senta diante de um computador ou para diante de uma câmera e deliberadamente ele vai mentir para iludir a opinião pública, para enganar a opinião pública. E isso jamais foi imaginado por nós quando nós jogamos a notícia no ar. Agora, erramos. Peço desculpas? Claro que peço desculpas. Peço desculpas às autoridades, peço desculpas aos nossos telespectadores, peço desculpas aos nossos anunciantes, peço desculpas aos meus colegas, a todos, ao secretário Fernando Máximo. Aliás, é bom que se diga, e eu nunca recebi um telefonema de um assessor do Fernando Máximo para agradecer. O Fernando já fez isso, mas assessores que hoje estão criticando a minha posição, a posição do Grupo SIC, quando nós fazemos as coberturas e temos dado maior apoio, e ninguém tem dado mais apoio a nós, ao secretário Fernando Máximo do que nós, pode estar dando igual, mas mais do que nós não. Ele está todo dia ao vivo, ainda segunda-feira ele estava ao vivo, não câmera mais, falou o tempo que quis, no rádio, na televisão. Por quê? Porque os canais estão abertos para as autoridades de saúde orientarem a população. E quando nós fizemos esses trabalhos em defesa da Secretaria de Saúde, apoiando, cansei de elogiar a postura do médico Fernando Máximo, até porque, independente de ser meu amigo, está fazendo um excelente trabalho à frente da saúde e mais ainda à frente dessa luta contra o coronavírus, e tem elogiado exaustivamente a postura do governo. Tem elogiado exaustivamente o governador do estado, Marcos Rocha, que tem conduzido esse processo com firmeza, com responsabilidade. Agora, quando eu erro, vão atirar pedras, só vale atirar pedras se tivesse elogiado quando a gente falava aquilo que vocês queriam ouvir. Então nós temos que ir um pouco mais devagar nessas posturas, porque a história do Grupo SIC é esta. Tanto é que hoje, o que me deixou muito feliz hoje à tarde, eu recebi um print, depois conversei com o governador do estado, em que ele fazia minha defesa diante de um funcionário dele. E não vem ao caso quem seja, dizendo para esse funcionário que jamais o Everton Leone falaria alguma coisa para prejudicar o governo, porque ele acreditava na minha seriedade, na minha responsabilidade e no trabalho que a SIC TV faz. Então quero agradecer ao governador Marcos Rocha, que foram palavras, governador, que me fizeram com que eu lavasse a alma e ficasse muito feliz, porque afinal de contas, em última análise, o senhor é o chefe do governo. E o senhor poderia ter ficado incomodado com o erro que nós cometemos. E eu já pedi desculpas a ele pessoalmente, pelo WhatsApp, é claro, né, por mensagens trocadas de áudio. Então, quer dizer, não há crise nenhuma. Claro que eu estou em crise porque eu não gosto de errar. Quem me conhece sabe o quanto eu sou perfeccionista nas minhas coisas. Por isso que nós chegamos a criar e a transformar a pequena TV Candelária no maior grupo de comunicação desse estado. E não foi mentindo, não foi errando mais do que acertando que nós chegamos onde nós chegamos. Então aqueles que porventura se sentiram prejudicados,
aqueles que porventura se sentiram atingidos com o meu erro, eu errei, só eu errei, ninguém mais errou. Eu peço minhas sinceras desculpas e dizer que nós vamos continuar fazendo jornalismo com coragem. Quem não tiver medo de errar não vai acertar. E vamos continuar trabalhando para acertar muito mais do que errarmos. Podemos até errar, coisa que nós não queremos, especialmente quando se corre o risco de prejudicar pessoas. Agora, deliberadamente, a gente produzir uma notícia para mentir para as pessoas, no mundo de hoje, isso não tem mais cabimento. As pessoas só se foram muito puras para imaginar que alguém vai fazer alguma coisa assim, ou puras ou maldosas, dependendo, que eu não queria dizer a palavra maldosa, né? Então não há nada que possa ser colocado além do pedido de desculpas, e explicando para vocês que as fontes, se você, meu amigo, jornalista, assessor de imprensa, você que é blogueiro, se você tivesse ouvido das pessoas que eu ouvi a questão desse primeiro caso que teria acontecido, você faria o mesmo, você não teria dúvida de publicar. Mas elas também foram enganadas. Hoje me pediram desculpa, olha, eu também fui enganado, e a pessoa que me passou isso também foi enganada. Quer dizer, foi uma sucessão de equívocos, e isso acabou estourando na maior audiência da televisão de Rondônia, que é o SIC News. Meire Santos, me perdoe, minha colega querida, não mereceste estar dentro desse episódio, mas enfim, a vida é feita dessas coisas, né? A gente às vezes está na hora certa, no lugar certo, e de vez em quando está no lugar errado, na hora errada, como foi teu caso ontem aí no SIC News. Muito bem, Everton Leone. Olha, só para finalizar esse assunto, para a gente ir para o intervalo, eu quero falar para você que perdeu o seu tempo, foi nas redes sociais para me ofender, para me xingar a pessoa da Meire Santos sem me conhecer. Não espere de mim uma resposta à altura, porque a gente só dá o que a gente tem. E graças a Deus eu só tenho respeito, mesmo que às vezes as pessoas sejam oportunistas e sejam pessoas que não têm um bom coração. Tá bom? Tudo que passou do limite, que eu recebi com prints, e eu mesma fiz muitos prints e recebi muitas mensagens, tudo que passou do limite vai ser resolvido na justiça, porque a justiça está aí para isso. A internet não é mais terra sem lei. Agradecemos a audiência de todos vocês. Aqui eu sou uma funcionária, por trás de mim tem uma grande equipe, e se nós erramos, erramos juntos, e já foi feito o pedido de desculpa e também o devido esclarecimento, tá certo?